o Espiritismo faz apologia do sofrimento, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo que recomenda suportar uns aos outros. Isso não é masoquismo? Não. Isso não é masoquismo. O Espiritismo não faz apologia do sofrimento de maneira nenhuma. Só que o Espiritismo compreende a vida no seu sentido real e profundo da palavra, considerando e aceitando que o sofrimento é uma das questões que a vida apresenta a toda criatura que tem sensibilidade, portanto, toda criatura normal que esteja encarnada, ela é sensível tanto à dor física quanto à dor moral. E essas dores são inevitáveis para todas as pessoas que passam pela Terra. Então, compreender o sentido do sofrimento e o significado do sofrimento é muito melhor do que procurar negá-lo e não aceitá-lo. Até porque o Espiritismo, quando examina a questão do sofrimento, percebe que é da constituição da matéria as vicissitudes da matéria. A matéria tem uma característica e uma natureza de transformar-se e de sofrer vicissitude. Então toda pessoa que está sujeita ao mundo material experimenta vicissitudes, tribulações, é natural. Além disso, é importante pensar que sofrimento aqui não é apenas uma dor brutal, até porque as dores brutais, nós temos hoje, para elas, recursos médicos, analgesia, anestesia, uma série de intervenções que podem bloquear a dor, que na verdade é uma resposta do sistema nervoso central a determinada injúria biológica. Mas o que o Espiritismo, na verdade, vai aprofundar é que tudo na vida material são esforços. E esse esforço é uma espécie de sofrimento. Pergunte a alguém que fez um curso muito difícil, que se dedicou anos e anos a determinado estudo, que fez uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado, que se dedicou a alguma causa, se aquilo não gerou nele desconforto, não exigiu dele empenho, renúncia e dedicação. Isso também é uma forma de sofrimento. A mensagem que é citada aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é de uma entidade espiritual que em determinado momento, falando sobre a caridade moral, diz que uma das grandes chaves, a essência da caridade moral é suportar uns aos outros, porque o espírito estava abordando a questão da convivência com o próximo, que é o máximo da iluminação, quando o indivíduo irradia a caridade graças à sua própria iluminação e, ao mesmo tempo, a ação da caridade faz a pessoa se iluminar. Dentro dessa ordem de raciocínio, ela diz que é necessário entender que o suportar uns aos outros é um dos lemas centrais da caridade. Para nós é desagradável conviver com pessoas que não concordam conosco. Isso é um sofrimento. Ter paciência com pessoas que são irritantes e diferentes de nós é um sofrimento. Exercitar o perdão diante da ofensa é um sofrimento. Então, esse suportai é porque o Espírito foi tão benevolente, tão complacente, que considerou as nossas imperfeições que causam sofrimento em nós. A essência do Espiritismo é o amor. Só que o amor que nós conhecemos na Terra é o amor que nos dá prazer, que nos dá conforto e que não nos gera nenhum tipo de aborrecimento. Esse é o amor romântico, o amor idealizado, o amor que foi muito romantizado ao longo dos tempos. Mas quando a gente percebe o amor cristão, ou amor no sentido profundo da palavra, que não é apenas um sentimento de afeto, mas uma verdadeira visão e mentalidade de vida, e tem a ver com comportamento, com conduta, com atitudes e posturas morais, nós percebemos que o amor, no sentido mais profundo e elevado, aquele recomendado pelo Evangelho do Cristo, é muito maior e muito mais sofisticado do que o sentimento de afeto puro e simples, que gera endorfinas cerebrais, que gera simpatia, que gera apaixonamento, ou que gera bem-estar na convivência. O amor cristão, no sentido profundo da palavra, por incrível que pareça, porque a gente pensa amor uma coisa agradável, e suportar como algo de sofrimento, algo desagradável, como se fossem coisas opostas. Por incrível que pareça, o amor cristão no sentido elevado tem a ver com esse suportar, porque tem a ver com um sentimento que não se altera com nada. Independente do que o outro faça, eu continuo amando. O nosso amor humano, eu amo se o outro for assim, se o outro se comportar dessa forma. O amor no sentido cristão mais profundo da palavra, aquele que o Evangelho nos convida a exercitar, é aquele amor inalterável, que apesar de, eu continuo amando.
Ou seja, o outro, o objeto do meu afeto, o objeto do meu amor, não tem o poder de mudar em mim o sentimento que eu tenho por ele. E aí se casa com suportar uns aos outros. Lembremos da epístola do apóstolo Paulo, quando estabeleceu que o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Tudo suporta. Se o amor, no sentido profundo de Paulo, tudo suporta, é esse suportar uns aos outros, que transcende o nosso sentimento de amor vulgar e as nossas paixões e o nosso conceito de afeto ainda muito humano, ou como dizia Nietzsche, demasiadamente humano.